computador no microfone? Não, veja. Tá não. Pode ficar tranquilo, viu? Tá não, né? Beleza. Então, em 2018, o CESP cobrou mais pesado a questão de banco de dados. 2021 ela cobrou mais leve. E aí eu tô pelo meio aí. Eu peguei questões de 18, peguei questões de 21. E aí a gente vai responder elas e eu vou dar conteúdo em cima dessas questões. Já adianto, não é feito processo penal que vocês acabaram de assistir, que o conteúdo dá para se vencer rápido, né? Assim, sei lá, 2 meses. Eu não sei se a Ari tá aí ainda. Acho que se você estudar aí, sei lá, 2 meses aí, 2 vezes na semana, talvez você vença. Aqui não. Informática vocês vão ter que dar um gás mesmo, porque, por exemplo, só os tópicos de... Deixa eu passar aqui. Só os tópicos. E Karine, tudo em ordem? Só os tópicos de banco de dados que eu vou dar para vocês, eu vi no primeiro período da minha faculdade. Foram 6 meses. Então, caíram esses tópicos para vocês. Só um semestre, Vicente? Isso, porque foi eu vi em 2. Pronto, é porque eu não estou considerando, Karine, que vai cair a questão das queries com join, com like, com uma coisinha mais avançada. Deus que ouça. Que a gente vê no segundo semestre do curso de informática, né? Segundo semestre a gente vê um pouquinho a mais, mas a estrutura do que veio no edital é base do primeiro semestre de uma faculdade de programação. Certo? Somente de banco de dados, né? Estou falando de banco de dados, não estou falando dos outros tópicos, não. E eu queria trazer um dado importante para vocês. Certo? Acho que já está todo mundo aí, né, Wendel? Já dá para a gente... Já pode dar o gás. Certo. Não só no mundo dos concursos, essa revolução aí de informática está acontecendo, né? Cobrando mais informática, né? Não é só no mundo dos concursos. Está acontecendo a nível mundial aí uma grande demanda por profissionais de TI. Mas é uma grande mesmo, né? Eu estava escutando podcast, vi algumas coisas. O profissional, por exemplo, de contabilidade, de engenharia, de direito, né? O próprio advogado, se ele não se aprofundar um pouco nas diversas ferramentas de tecnologia que existem hoje, dentro de até 5 anos, vai ficar obsoleto, ele vai ser difícil de conseguir um trabalho, certo? Por causa disso, porque não entende um pouco de mineração de dados, de Big Data, as ferramentas Office tem que estar na veia, o que é segurança da informação, como trabalhar melhor com a segurança no seu computador. Isso aí, em até 5 anos, pelo que os especialistas falaram, vai ser obrigatório até para secretária de escola, certo? Então, é interessantíssimo, não só para o concurso de vocês, mas para a vida de vocês, que vocês foquem um pouco a mais em informática, porque vocês vão precisar, sim, beleza? E fora a questão de programadores, né? Programador não está se precisando, não. A galera tá batendo um no outro para conseguir um programador. Há uma métrica que diz que o tempo médio de um programador numa empresa é de 1 ano. 1 ano. E ele já muda de empresa. Alguém já oferece mais. Certo? Então vai aí a dica também, concomitante ao seu estudo para o concurso. Se você quiser e tiver um pouco de aptidão para programação, invista, que é uma coisa que não tem como dar errado. Se você aprender, não tem como dar errado. Certo? Professor Wendel, já está avançado aí o senhor aí no mundo dos concursos, mas se quiser ainda dá tempo. Então vamos lá, pessoal. Eu queria dizer isso porque mais do que um professor de informática para concurso, eu gosto de sempre estar abrindo os olhos de vocês para o mundo, né? O mundo da tecnologia, certo? É por isso que eu gosto de começar com algum comentário assim que eu vi que achei interessante para a evolução de vocês enquanto alunos, enquanto profissionais. Beleza? Os tópicos que compreendem banco de dados no nosso edital são esses aí, ó. Impossível dar todos os tópicos hoje. E eu vou tentar dar esses tópicos que estão em amarelo aí, tá bom? Até porque dados estruturados e não estruturados, essa parte aqui de mineração de dados, aprendizado de máquina, Big Data,
e metadados, elas podem ser estudadas separados desses materiais que estão aí em amarelo. O que está em amarelo aí é o que a gente vai ver hoje, e é como se fosse um assunto só, uma evolução de um grupo de assuntos, tá certo? Eu não necessariamente preciso saber desses assuntos aí que estão em amarelo para entender dados estruturados, para entender mineração de dados, aprendizagem de máquina, Big Data e metadados. Eu não preciso saber desses amarelos. Ele é meio que separado desses outros. Tudo é dados, tá bom? Mas é necessário que você entenda eles separadamente. Esse aqui é um grupo e o resto são individuais, ok? Só para relembrar da importância desses dados, dessa matéria aí, no gráfico que eu trouxe da outra vez aqui, ó, para vocês, ó. Só relembrando aí o número de questões que caíram em 18 de banco de dados. Em 2021, aqui, ó, foi disparado, né, o que mais caiu na PF 2021, tá bom? E aí, quem faltou a aula passada que eu dei aqui, eu fiz uma comparação muito grande com a PF. Alguém aqui está assistindo pela primeira vez hoje? Fala aí, por favor. Informática. Vicente, acredito que não, viu? Acredito Não, que né? não. Não, todo mundo já é aluno antigão. Já viu minha aula, né? Pronto. A aula Uhum. passada eu expliquei isso aqui. Então, eu fiz a análise do mesmo edital para a PF e 2021 caiu mais banco de dados do que todos os outros assuntos do edital. E juntando as duas provas, 18 e 21, que são as referências que a gente tem, o banco de dados foi a segunda mais cobrada, tá bom? Aí você me pergunta, professor, e cara, essa questão de teoria geral do sistema, por que o sistema não começa dos menores? Eu não começo dos menores porque os menores são mais fáceis de aprender, certo? Banco de dados, programação e redes de computadores são assuntos que é muito interessante você aprender com o professor, certo? Para você aprender sozinho é mais difícil para quem nunca viu. Então, as aulas que eu vou bater com vocês agora é banco de dados e a próxima vai ser de redes, tá certo? Vou dar um norte melhor a vocês. Então, bora lá. O que é que a gente vai aprender na aula de hoje especificamente? Eu já vou mostrar o resultado final aqui para vocês do que seria um banco de dados. O que está na tela de vocês é um software que gerencia o banco de dados. O que está na tela aí é um sistema gerenciador de banco de dados. E os dados estão no centro. Quem não está entendendo nada aí, daqui para... Que horas ainda? 10 horas da noite, né? Eu acho que a gente tem. Daqui para 10 horas, a gente vai pegar, entender essa tela toda. Certo? Então, bora lá. A gente vai sair daqui sabendo o que é, pelo menos, cada item desse. A gente pode não saber manipular eles, mas saber o que a gente vai saber. Tá certo? Então, aqui à esquerda temos os nomes de algumas tabelas. No meio, a gente tem o conteúdo da tabela. E aqui em cima, a gente tem uma consulta ao banco de dados. A gente consultou, através de uma linguagem de manipulação de dados, o SQL, a gente consulta o banco e o banco traz para a gente aqui esses resultados. Essa tabela guarda dados de uma pessoa, ou, especificamente, 14 mil pessoas, tá certo? Isso é um sistema que é o backup, né, dos dados, de um sistema que a gente usa lá na polícia. Certo? Então, a tela que a gente vai voltar no fim da aula para mexer um pouco vai ser essa aí, tá bom? Mas para a gente chegar nela, a gente vai ter que entender um pouco, né, da teoria, tá bom? Então, vamos lá. Se ajeita na cadeira aí, pega o caderno, vamos anotar aí os pontos principais, porque tudo é teoria, tudo é base. O professor Wendel aí sempre está dando um ótimo exemplo aí. A gente só aprende escrevendo, né? Mexendo as mãos, então bora lá. Por que a gente usa banco de dados no nosso dia a dia, tá certo? Por que isso? Até eu cheguei ali para minha esposa ainda agora e perguntei a ela se ela sabia o que era banco de dados, ela associou logo à tabela do Excel. Ela disse, lá na escola que eu trabalho, existe um carinha de TI, sempre tem um carinha de TI, né? Que melhora a vida da galera que precisa fazer trabalhos difíceis. Sempre tem um carinha. E esse carinha foi e fez uma tabela no Google Docs, compartilhada com os membros da escola, para que eles coloquem lá os dados dos alunos, e isso aí ficou compartilhado e todo mundo coloca esses dados.
É o carinha que resolve todos os problemas de TI, né, Wender? Então, beleza. Aí ela disse, Vicente, o banco de dados seria essa tabela que esse carinha fez? Aí eu disse, é um exemplo, certo? É um exemplo. Porque um banco de dados, ele vai guardar informações, e já eu vou trazer aqui a definição que o CESP cobra, né, de alguns autores, para vocês anotarem a definição exata, mas, em tese, são locais, bancos de dados são locais onde a gente vai armazenar um conteúdo e que vai ficar visível para outras pessoas, certo? Isso é na teoria, mas vamos aqui para a prática. Com isso, eu queria fazer essa aula com vocês o tempo todo, do início ao fim agora, pensando em uma problemática, certo? Em um problema a ser resolvido. Problema simples, um problema de faculdade, tá certo? De um sistema para gerenciar uma faculdade. Eu vou tratar desse problema dessa maneira aqui, vamos lá. O exemplo da faculdade, hipotético, vamos lá, uma faculdade, certo? Precisa realizar algumas funções normais de uma faculdade, tá bom? A questão de matricular alunos. Como que a faculdade faz a matrícula de aluno? Essa função concentra as atividades da faculdade relativas à matrícula de aluno nas disciplinas oferecidas para cada período. Toda faculdade tem isso. Matrícula de alunos nas disciplinas de cada período. Toda faculdade tem também a questão de uma biblioteca, onde vai ter empréstimo de livro, certo? Essa função concentra as atividades de empréstimo de livro aos alunos que são oferecidas pela biblioteca da faculdade. E tem a questão do financeiro, né? O financeiro da faculdade é o que vai, né, gerar o dinheiro para ela, a não ser uma UFPB, né, que não tem a parte, acho que não tem, mas estou falando aqui na faculdade privada. A função concentra cobrança e recebimento de mensalidade. Beleza. Então, temos 3 funcionalidades aqui que poderíamos encarar como 3 sistemas, que é o que está na tela da gente aí. Então, teríamos aí o sistema de matrícula, sistema de empréstimo e sistema de cobrança. Ok? Cada um deles teria lá, né, o seu banco de dados, onde iam armazenar, por exemplo, aqui, no sistema de matrícula, dados dos alunos, dados dos cursos, da disciplina e por aí vai. No sistema de empréstimo também teria alunos, livros, a questão de multa se o aluno não devolver e tal. Na questão de pagamento, a gente teria, né, os dados também do aluno, boletos e tal, e tal, e tal. Beleza. Temos aí o escopo de 3 sistemas. Os dados dos alunos são usados em várias funções. Não sei se vocês perceberam aqui, ó. Aluno aqui e aluno aqui. Aí qual o problema disso? Qual é o problema? Quando a gente usa o mesmo dado em vários sistemas, acontece uma redundância e uma inconsistência. O que seria redundância, professor? Aqui em casa, vamos dizer que eu vou colocar uma redundância de internet. O que seria redundância de internet? Eu ia contratar a Cabo Telecom e a... Como é o nome daquela empresa? GVT tem mais não, né? Sei lá, a NET. Eu ia contratar 2 empresas e ter 2 links de internet. Eu teria aí uma redundância de internet. Eu teria mais de um link. Uma redundância dos meus dados do computador. Eu contrato um serviço em nuvem e compro um HD externo. E tudo que eu coloco no meu computador, eu coloco no HD externo e coloco na nuvem. Isso é redundância. É mais de um local funcionando ao mesmo tempo. Esta redundância para sistemas aqui é ruim. Por que é ruim? Porque se o aluno na matrícula, no sistema de matrícula, vai lá e atualiza o endereço dele no sistema de matrícula. Se esses sistemas não são unificados e são separados do jeito que está aqui, são diferentes, a alteração no endereço do aluno lá no sistema de matrícula não vai surtir efeito no sistema de empréstimo e no sistema de cobrança. Aí o aluno vai ficar com o endereço desatualizado dentro do empréstimo e dentro da cobrança. Tá bom? Isso é uma redundância, isso é inconsistência de dados. Tá bom? Qual a solução para a gente melhorar isso aqui? É compartilhar o dado. É a gente fazer um sistema com um banco de dados só e a gente ter 3 serviços consultando eles aqui, ó. Sistema de cobrança, sistema de matrícula, sistema de empréstimo. Tá bom? Então, com essa problemática na cabeça aí, a gente vai iniciar aqui nossa aula, e aí já trazendo essas definições de alguns caras que são cobrados em prova. Esses 2 aqui e esse cara aqui. Então, vamos lá.
banco de dados, definição, já partindo do zero, pensando que você não sabe de nada. É um conjunto de dados integrados que tem como objetivo atender a uma comunidade de usuários. Conjunto de dados integrados com o objetivo de manter e atender a uma comunidade de usuários. Também pode ser, dados são fatos que podem ser gravados e que possuem um significado implícito, tá bom? O dado que vai ser gravado no banco de dados são fatos que podem ser gravados e que possuem um significado implícito. Estes são os autores aí que citam esses exemplos aí. O CESP, vez por outra, cobra um deles, né, trazendo alguma definição, tá certo? Prosseguindo. Qualquer hora podem me interromper aí, certo, pessoal? Qualquer hora, vocês sabem que eu inicio sempre do zero. E aí, se você perder um conceito, você já não vai entender o próximo, tá bom? Dá base para o próximo, para o outro. Já temos uma questão aí que foi cobrada pelo FCC, apenas com esse entendimento do que a gente fez aí agora. Ele perguntou o que é banco de dados e jogou as alternativas. Já bora responder. E a aula de hoje vai ser diferente. Eu não vou deixar as questões por fim, não. A gente vai estar respondendo questões durante os slides. Leiam aí rapidinho. E coloquem no chat aí quem achar a resposta. Professor, o professor Anderson ele ficou em dúvida aqui, tá certo? O professor Ari disse que talvez iria na letra C, e eu acredito que na GL, eu acho que ela vai na letra E, tá bom? A GL falou aqui letra B, ela confundiu aqui. Tamara, letra C, tá bom? Então, e Karina disse que essa questão tem que ser anulada, professor. Tá muito mal elaborada. A Karina disse aqui no chat. Rapaz. Só um instante aí. Deixa eu só ajeitar meu slide aqui que deu um bug aqui. Então, bora lá. Ó. Então, deixa eu ler rapidinho aqui, já que houve... Ninguém acertou, certo? Já adiantando, ninguém acertou. Já que houve dúvida. Banco de dados é um aplicativo que manipula dados interrelacionados. Banco de dados não é aplicativo. É porque essa definição de aplicativo eu botei lá no fim. Eu acho que depois desse slide, se eu não me engano. Mas ele não é aplicativo, banco de dados. Então, cortou. É um sistema de nuvem híbrida. Nada a ver com nuvem. Nada a ver. É um conjunto de dados necessários para o correto funcionamento do sistema operacional. É um conjunto de dados necessário para o correto funcionamento de qualquer sistema. Não necessariamente sistema operacional. Todo sistema operacional, ele tem banco de dados. Um sistema web, que a gente está rodando aqui no navegador, ele tem banco de dados. Um sistema de farmácia que emite um cupom fiscal para a gente, ele tem banco de dados. Todo sistema que armazena dados tem um banco de dados. D. Um conjunto de dados que visa manter a integridade e segurança do sistema. Não. Ele não é um conjunto que visa manter a integridade e segurança. Não, ele é um conjunto de dados que está lá. Ele não visa manter a integridade e segurança. Ele visa armazenar dados. Ponto. Quem auxilia na integridade e segurança é o sistema gerenciador de banco de dados. E a letra E, uma coleção de dados que estão interrelacionados, representando informações sobre um domínio específico. Um domínio específico é exatamente isso aqui, ó. Sistema de empréstimo, sistema de cobrança e matrícula. Essa letra é totalmente aí conceitual, né? É do livro de, se não me engano, é Silver, alguma coisa. Isso, exatamente. Na cópia cola do conceito de banco de dados. Exatamente. Eu vou perdoar aqui. Eu identifiquei esse conceito porque eu li esse livro na graduação. Sei. Ninguém acertou, mas foi porque, com as definições que eu dei, não ficou tão claro, certo? Não ficou tão claro, eu considero isso. Vou anular a questão.
Então é isso, certo, pessoal? Então, outra definição para auxiliar naquelas duas que eu coloquei lá é essa aqui, dados interrelacionados.